O programa de hoje traz um tema que tem sido muito sensível aos espíritas, né? Política e espiritismo. E nós trouxemos alguém que é especialista, né? Uma companheira que a gente a conhece já há algum tempo. O nosso contato maior é telefônico, mas é sempre muito intenso, já que ela é muito dedicada. Ela é socióloga, é professora da Universidade Estadual de Goiás e se chama Ivani Maria de Lucas. Ivani, prazer enorme tê-la conosco aqui. Uma alegria estar aqui. Ivani, como é que é isso? Eu tenho enfatizado nos programas que um político sem visão espiritual é cego, mas um líder espiritual, um espiritualista sem visão política é ineficaz, ou seja, não produz todo o bem-estar, ou alegria, o bem que poderia. Como é que é isso? A política é indispensável, principalmente aliado à religiosidade? Jeter, todos nós temos que ter o exercício da cidadania muito intensamente nos tempos que correm, porque nós já percebemos que todas as nossas ilusões foram abaixo. Os regimes, as ilusões que tivemos, e nós estamos percebendo que não há atalhos, nem na vida, nem na religiosidade, nem na política. Nós temos que fazer. Então, a gente tem que ser um cidadão, mas nem todos têm a vocação para a política. Nós espíritas costumamos pensar que vai chegar aquele que vai encarnar, que vai ser o avatar, aquele lá, encarnação de quê? Como se fossem sempre os mesmos que estão se repetindo. Não. É importante que as oportunidades sejam iguais, que sejam dadas as oportunidades, principalmente para o jovem, ter a sua formação política. Porque nós, espíritas, nós somos tão encantados com o nosso saber, com a nossa ciência, isso nos satisfaz tanto, isso nos completa tanto, que nós muitas vezes somos que nem um balãozinho que a gente tem que puxar pela cordinha para a gente descer para o real. E é para isso que eu quero chamar a atenção. Nós temos que levar para a política a espiritualidade. Temos que levar esse saber, essa coisa linda que todos nós temos acumulado com a doutrina espírita. Mas jamais levar a política para dentro do centro. Isso é outra coisa. Porque o centro espírita, a sala de cirurgia, a cabine do Boeing, não é lugar de discutir política. Ali é lugar de fazer o que tem que ser feito. Mas a nós espíritas que muito foi dado, muito pode e deve ser pedido. E será. Porque nós estamos vendo que os políticos que não têm essa visão espiritual, que não têm uma ética transcendental, uma ética firme, eles escorregam. Por mais bem intencionado que sejam, quando não tem uma ética firme, transcendental, ligada no alto, a tendência é escorregar. E por sua vez, o espírita também, que se aliena, que não participa do seu tempo, aquele espírita que se omite mesmo, ele também vai responder por isso. Ele vai responder por isso. É chegado o tempo do movimento espírita começar a preparar gerações para assumir os cargos. Você sabe que eu estranho muitas vezes essa conversa no centro espírita de que vamos deixar a política de lado. Até porque no passado nós tivemos um movimento universitário espírita muito intenso, bastante intenso mesmo e organizado. E há registros dos tempos da ditadura em que boa parte das pessoas perseguidas politicamente se abrigavam, eram acolhidas, como nas igrejas católicas, também nos centros espíritas. E eu acho estranho, muitas vezes, nós não darmos uma maior atenção a isso. Você acredita que isso também esteja relacionado com uma visão que, felizmente, começa a mudar no meio espírita? Porque nós somos, como você disse, tão maravilhados com a própria doutrina, que nós temos aí no slogan "Fora da caridade não há salvação", como um grande slogan de ouro, como um slogan mobilizador, né, para as nossas ações. E nós temos tido até então uma visão, uma ação bastante assistencialista. E, felizmente, começamos a mudar para ter uma visão mais de promoção social,
que aí sim envolve ter uma postura mais política. Até porque a visão assistencialista tem ficado refém de políticas governamentais e nós ficamos a reboque de situações. Tanto é que é recente no movimento espírita nós nos organizarmos um pouco melhor. Por exemplo, recentemente queriam tirar a palavra espírita das entidades espíritas envolvidas com assistencialismo. Uma ação aí que denota alguma coisa muito perigosa, até eu diria, por ação do atual governo, né? Política do atual governo. Então, você acredita que essa não envolvimento com política é por talvez não estar percebendo toda a extensão da caridade, da ação social? Acredito que sim. Olha, tudo bem, o povo brasileiro passou por um período de limitação na sua cidadania por conta do governo militar. Depois nós estamos vindo a duras penas tentando construir a nossa democracia. Nós, espíritas, somos muito parecidos com a média da população brasileira. Nós queremos eleger os nossos representantes e não pensar mais no assunto. Nós queremos cuidar da nossa própria vida e eles foram eleitos para aquilo. Até certo ponto, isso tem sentido, porque as pessoas têm que fazer as suas coisas. Se você tiver que ficar o tempo todo fazendo o orçamento da sua cidade, eu sou a favor de que a gente participe das discussões. Mas a peça orçamentária, por exemplo, é uma coisa muito difícil, muito técnica. Mas nós, então, na democracia representativa, nós elegemos para poder, agora vou pôr lá a pessoa que eu acho que vai ao encontro dos interesses da nação. Muito bem, do município, do que for. Mas nós estamos vendo que não basta, não é? Então, é até doloroso ter que pedir ao cidadão que, além dele trabalhar, estudar, cuidar da família, cuidar dos filhos, ainda tem que, de vez em quando, a sua Câmara Municipal, no seu município, verificar o que está acontecendo, ver se o prefeito tem publicado de uma forma transparente o orçamento da cidade, acompanhar nos conselhos municipais de saúde e educação. Quer dizer, na verdade, nós temos que ir ao encontro de mais essa responsabilidade. Até porque toda vez que um político, um partido de escola da base, ele começa a errar. Então nós temos que estar presente. No começo, como fiscalização, como controle. Quem sabe em seguida formando gerações habilitadas a assumir realmente os cargos. Uma amiga minha ontem me disse, mas Ivani, temos tantos espíritas nas assessorias, nas ONGs. O espírita é bom de assessoria. Ele trabalha por trás, ele é discreto. Inclusive nas grandes passagens históricas nós vemos que no parlamento tem aquela turma, em Brasília tem muito espírita. Eu costumo dizer que não há comunidade mais infiltrada que o espírita. Exatamente. Então nos grandes momentos assim de tensão você vê que os espíritos acabam se unindo para que tudo dê certo, não é? Mas nós temos que ir para a linha de frente, porque Jesus precisa de carneiros fortes na luta. E nós temos esta formação maravilhosa, profunda, científica, universal, cósmica, e tem tudo a ver com tudo que nos habilita para isso. Como eu disse, não é todo mundo que tem esse talento de ir lá e falar e fazer. Mas os que têm nós estamos tapando, porque nós temos, como povo brasileiro, preconceito contra a política. Repara. Uma família num domingo, assim, um almoço, tem uma criança que manipula, pede para o pai não deixa, pede para a mãe, e a gente percebe, olha, esse aí vai ser político. A gente fala com uma certa... Exatamente. E quando o jovem que começa a gostar da política estudantil, que ele começa a participar do Grêmio, no centro acadêmico, a gente fala, já vai sair fora do movimento espírita. Tende a sair fora. E aqui eu quero me dirigir particularmente ao jovem espírita. Posso falar uma palavrinha? Claro. Olha, meu querido, meu jovem, você está no 2º grau, você está fazendo aquele movimento da mocidade espírita, e você está se preparando para entrar na faculdade. Quando você entra na faculdade, é como se você entrasse no templo do materialismo, viu, querido? Porque realmente a universidade é laica e é materialista. Não porque ela consiga provar qualquer coisa contra o espiritismo, nem que ela consiga provar que o materialismo está certo, porque não consegue mesmo. Mas existe uma fascinação pela produção acadêmica que isola um pouco o jovem da frequência à mocidade e até muitas vezes da oração. Mas você não se deixa iludir.
A universidade é muito bacana, ela envolve você, ela fascina você, mas ela não explica tudo e ela não dá conta de tudo. Não deixe de participar da Mocidade Espírita. Você diz, mas ficou tão boboca fazer lembrancinha para ajudar a sopa, coisa de centro espírita. Olha, essas coisas singelas, meu jovem, vão te fazer tanta falta um dia, que um dia você vai voltar para o seu centro espírita lá atrás, quando você era jovem, e você vai ver que coisa linda, que coisa singela, que coisa maravilhosa é sentar com criança e fazer lembrancinha. Um dia um colega meu da universidade disse assim, não ponha sucatinha na mão de criança, ponha um computador. Tudo bem. Só que aquele momento de fazer a lembrancinha, de fazer a sucatinha, aquele é um momento de tanta singeleza, de tanta paz. Aquilo faz tão bem para a criança, tão bem para o jovem. E os adultos que estão... Isso aí é impagável. Agora, então, quando você entrar na faculdade, não se afaste da doutrina espírita, até porque é a doutrina espírita que vai te responder, somente lá numa pós-graduação, quando você estiver com os grandes conflitos, viu? Ela dá respostas. Não se afaste da mocidade por conta de ter entrado na universidade. Não se iluda. A universidade é muito bacana, faz parte, é interessante, mas ela não vai te dar as respostas. Tá aí, tá dado o recado ao jovem e eu acho, olha, assino embaixo tudo o que a Ivani falou, mas ela fala com propriedade, porque ela está na linha de frente, principalmente com essa mocidade. Muito, muito, muito bom mesmo, Ivani. A gente parabeniza esse momento aqui do programa, porque tem sido isso. Eles têm, pela fascinação, infelizmente tem isso, né? O saber humano, o templo do saber, é a expressão mais exata. Eles são fascinados por isso. Infelizmente esquecem de que a inteligência humana é uma dádiva divina, mas tudo bem, eles chegarão lá. E chegaremos daqui a pouquinho no próximo intervalo. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Lembre-se, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. A TV Mundo Maior é a mais recente ação de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. E nós precisamos dos recursos para manter todo esse processo em crescimento, até porque ele é muito jovem, né? A TV Mundo Maior é muito jovem. São muitas as ações de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Lembremos desta caridade importante. Temos sido muito bons em atender às consequências, mas o próprio Emmanuel enfatiza muito sobre a importância da caridade, da divulgação da doutrina espírita. E por quê? A Ivani está colaborando hoje muito para esse esclarecimento, porque efetivamente o conhecimento modifica.
Então, nós precisamos trabalhar a mensagem espírita. E isso se faz nos dias de hoje, principalmente colocando o pensamento espírita na mídia. Nós precisamos ocupar esse espaço. E isso, evidentemente, tem um custo. E precisa que nós, espíritas conscientes, façamos parte dessa grande corrente. Clube Amigos da Boa Nova é a maneira de você colaborar para que cresçamos, né? 0800 12 18 38. Ivani, retomando aqui o nosso tema política e espiritismo, eu queria, assim, falar de um momento, daqui a pouco a gente volta ao jovem, que é muito importante, mas eu queria, assim, olhando no nosso contexto nos dias de hoje, a gente tem visto que, por um lado, parece que nós amadurecemos democraticamente, mas, infelizmente, nós temos visto nos dias de hoje a democracia utilizada, sim, para chegar ao poder, mas a hora que a gente chega lá, nem sempre somos tão democráticos assim. Muitas vezes insinuamos, e você com certeza, como todo o Brasil viu, aquela ação do MLST, invadindo um dos pilares da representatividade democrática. Como é que nós, principalmente espíritas, podemos estar colaborando com essa questão do espírito democrático? Porque, evidente, todos os sistemas têm até a sua validade, a sua justificação lógica, teórica, mas nos parece que a democracia é aquele que pelo menos tem conseguido abrigar de alguma maneira a maior diversidade, a heterogeneidade, enfim, a diferença, né? E conseguido de alguma maneira administrar esse convívio social. Como é que nós podemos estar reforçando a democracia? O que você diria aos espíritas aqui hoje? A democracia é um bem precioso. Ela é uma conquista da razão. Ela é uma conquista da humanidade. E ela é muito vilipendiada. Em nome da democracia, a gente fez muita coisa errada. Porém, nós espíritas temos uma chance, a essas alturas do século, de fazer a diferença. Eu acho que nós temos que ser unos íntegros, completos, inteiro. Aquele que tem uma formação profundamente espiritual como nós, que temos essas certezas, porque a universidade tem que ser laica, mas ela não sabe o que ela está perdendo quando ela não estuda o fenômeno, quando ela não estuda a vivência do espiritismo. Então a universidade tem que ser laica, sim, é bom que seja, para que todos tenham igualdade democrática participação. Os muçulmanos, todos. Então tem que ser laica, é uma conquista. Assim como a democracia é uma conquista, a universidade laica é uma conquista. As instituições devem ser laicas. Perigo juntar governo com religião. Então, aí as guerras religiosas da história que levaram justamente o materialismo para a universidade, porque os homens de saber conhecem a história, sabem que as guerras religiosas já mataram mais do que as guerras políticas. Então, religião é uma coisa, espiritualidade, religiosidade, mundo espiritual e, sobretudo, Jesus Cristo está muito acima disso tudo. Então nós confundimos. Eu digo nós porque ao longo nós já fomos da igreja, né? Já a gente sabe, em outras encarnações, certamente. Então nós confundimos muito religião com Estado, com política, com poder. Talvez bem intencionados, porque a humanidade ainda é muito, eu acho, infantil e imatura. Essa é que é a verdade. Nós somos infantis e imaturos. Agora que estamos despertando no século XXI para os grandes temas cósmicos. Então, pelo menos ao nível de massa, né? Sempre houve quem soubesse. Então, a democracia, sendo um bem precioso e a universidade laica também deve ser mantida como tal, nós espíritas temos que fazer a diferença de dentro de casa. O espírita não é aquele que faz a caridade, está acostumado, vai lá, o mendigo bate na sua porta. Quando você conseguir, meu jovem, dar aquele prato de comida quentinho para o mendigo, tratá-lo com respeito, com dignidade, você já está começando a ter um pensamento político. E se ele estiver indo embora, você chega lá e diz, não vá não, que eu estou passando um bife para o senhor, estou fritando um bife, espera um pouquinho.
e você com a mesma grandeza chegar com o teu professor da universidade, chegar no teu chefe e der todo o tempo uma atitude de grandeza, de integridade, você não tem que ter medo da política, porque você vai lá para fazer a diferença. Você tem que se filiar a um partido, você é obrigatório, você vai ter que filiar a um partido. Mesmo que você não concorde totalmente com a plataforma daquele partido, você vai dizer o seu sim, sim, não, não. E você vai brilhar, porque você vai fazer a diferença, meu jovem. Você vai brilhar porque você vai ser aquele que está trazendo o novo, que está trazendo o ético. No seu comportamento, a todo momento, quando você cede um lugar para alguém na condução pública, quando você trata com respeito seus pais, seus irmãos menores, seus colegas, quando você não aceita a droga, quando você não aceita ficar naquele tsunami de cerveja da sexta-feira à noite, seja diferente, faz diferente. O Brasil precisa de gente grande. Olha, eu sei que eu vou ser linchada nesse momento, porque está todo mundo discutindo futebol, quando nós estamos falando daquilo que realmente interessa, meu jovem. Olha, eu lido com a juventude na universidade. A juventude é linda, ela está na força do fluido vital da juventude. E é de um idealismo, da busca do alto. Então, meus queridos, quando eu dou aula na sexta-feira à noite, é só falando das coisas altas que eu consigo manter os meus alunos atentos contra o pagode. Nada contra o pagode, desde que não seja concorrendo com a minha aula. Mas quando o pagode está concorrendo com a minha aula, eu sou obrigada a falar das coisas altas, porque o jovem está com necessidade das coisas altas. O jovem está querendo exemplo, o jovem está querendo as coisas grandes. Nós já estamos engasopados de propaganda, de notícia ruim, de tudo para baixo. Nós temos que voltar, meus queridos, a pensar em Confúcio. Quem é o modelo mundial hoje que nos engrandece, que nos atrai? Ele é um líder espiritual, é um líder religioso. Vamos lá. Quem é? Dalai Lama. Mas no programa Espírito, falando do Dalai Lama, eu estou fazendo a diferença. Eu estou aqui para falar do Dalai Lama, que eu gosto demais do Dalai Lama. Eu vou falar para vocês também que tem uma moça da Igreja Universal que escreve muito bem, que se chama Cristiana Macedo, e o povo da Universal que está me assistindo vai saber quem é. E tem muita gente boa na Igreja Católica que faz a diferença, sim. E quando eu passo por uma favela que eu vejo uma igreja pentecostal, eu agradeço a Deus porque aquela igreja está ali, e aquilo representa a contenção da violência, representa a presença da espiritualidade ali. Então, meu jovem, olha quanta coisa boa que a gente tem para conversar, inclusive nas sextas-feiras à noite. Tá certo. Você falou de algo assim interessante, né? A gente tem questionado muito isso, a gente tem ficado um pouco bronqueado com, vamos dizer assim, o quadro político que se nos apresenta para que sejam votados. Primeiramente, eu gostaria, antes de tocar nesse aspecto, que você fizesse um comentário, porque diante do que está aí desse quadro político, diante do que aconteceu principalmente, as pessoas se desiludiram bastante com o processo político. E há uma tendência, há um zum, há uma conversa de pé do ouvido, ou nem tanto, de que, olha, não dá para votar. E falam até de não votar, como um grande protesto. Como é que você vê isso? Você acha que isso é válido? Porque eu diria que a tendência nossa é... Que perigo tem isso, primeiro? Que perigo tem isso? Que repercussão tem? Eles pretendem, muitas vezes, com esta atitude, manifestar esse repúdio. Uhum. Porém, não deixa de ser um aspecto interessante para o partido analisar, porque eles não deveriam estar fazendo uma pré-seleção, porque a gente vota efetivamente em alguém que o partido escolhe antes. Como é que você vê todo esse quadro? Olha, o voto nulo, minha gente, é legítimo e ele é uma postura política muito séria, porque quando assume um X, que eu não me lembro agora qual é a porcentagem, você tem que fazer novas eleições com novos candidatos, então ela é legítima. Porém, o que a gente vê é que a tendência é que o voto nulo seja minoria. Então nós temos que escolher alguém, não vai ser uma solução, não me parece nessa eleição que seja o rumo. Então nós vamos escolher aquele que nós vamos achar, se você
pensar assim, se você tiver em dúvida, o menos pior, né? Nós vamos ter que votar em alguém. Mas será que as pessoas são tão más assim? Ou será que os próprios políticos não estão precisando de exemplos? Será que eles mesmos não estão precisando de um marketing um pouquinho espírita como nós estamos fazendo? No sentido de que eles se inspirem em personalidades de grandeza. Você sabe que eu já estive metida no sindicato, na política estudantil, e eu tenho uma história comprida. Mas teve uma personagem que me acompanhou durante toda a minha vida, que foi um exemplo de grandeza para mim, Abraham Lincoln. Por quê? Porque quando eu estava no ginásio, eu me lembro que um professor abençoado me contou que o Abraham Lincoln, ele tinha tomado um livro emprestado de alguém e esse alguém ia precisar desse livro e ele ficou de levar e até que ele saiu debaixo de tempestade e foi levar o livro para a pessoa. Então, será que os políticos não têm que repensar o que é ético? Como se faz a diferença? Tem umas propagandas muito lindas na TV sobre a esperança. Se você não pode fazer tudo, faça o que você pode. São coisas lindas, porque existe um equívoco muito grande nos políticos e que passa batido, ninguém pensa nisso, que é a coisa da esperteza. É aquilo de ganhar a todo custo. Senhores marqueteiros, o povo brasileiro está querendo gente que seja íntegro, completo, honesto. Gente que faça a diferença nos mínimos exemplos. Ninguém quer mais esperteza. Você quer ver um exemplo de esperteza que acontece no movimento estudantil e que já vou puxar a orelha do menino um dia desse, que vai ser o seguinte. Tá tendo... Ivani, vamos fazer o seguinte. Vamos reservar esse momento para o próximo bloco, que a gente está na hora do intervalo. Tá bom. Aguardem. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir. Um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Leve para casa em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo, onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. Meu Senhor, ouve esta prece, faz-me viver pra ti. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier.
Arte e espiritualidade para você, agora em DVD. Estamos voltando, né? Uma entrevista diferente hoje. E a Ivani, assim como manda o figurino, né? Política não se faz de uma maneira morna, né? E ela efetivamente está aqui colaborando com o tema, a partir de política e espiritismo, e ela efetivamente está colocando aqui toda uma energia de alguém que realmente fala não só de algo que estuda ou que é matéria de ensino, como professora universitária que é, socióloga que é, mas porque efetivamente, como repetimos, ela teve toda uma militância. Antes que você fale e puxe a orelha dos meninos, até para criar uma maior suspense, como é que você chegou ao espiritismo? Porque você foi meio materialista, não foi? Total. É interessante, porque eu fiz Ciências Sociais na USP, estava lá no ano de 67, 68, e eu fui formada, né, naquele roldão da política esquerdista, que eu respeito muito, porque são pessoas muito bem intencionadas. Alguns mestres fabulosos, Florestan Fernandes. Tive. Né? Imagina que eu perdi a fala do professor Florestan Fernandes, de jeito nenhum. Não fui aluno do professor Fernando Henrique, mas fui aluno da professora Ruth. Fui aluna do professor Vefor, e muito mais gente que está aí na mídia hoje, está aí no governo, tal. Convivi com muita gente. Cheguei a ter uma convivência indireta com Lula, porque eu estava no sindicalismo nos anos 78 e tal. Então eu tenho uma história bastante longa sobre isso. E como eu tive professores bons no tempo que eu tinha formação na escola estadual, que era muito boa, meus professores sempre me deram essa noção de ética. Meus professores citavam Confúcio, eles falavam de Abraham Lincoln, como eu disse. E eu fui com aqueles valores, porque a juventude é muito generosa, a juventude quer consertar o mundo, e isso é muito bom. E eu fiquei envolvida durante muitos anos com a política. Só que, como eu tive dificuldade com os militares, e meu pai já é desencarnado, ele era militar. E eu tive alguma dificuldade com o regime, vamos dizer assim. E isso me desgastou demais, eu entrei num estresse muito grande, eu fiquei doente. Eu passei 5 anos com síndrome do pânico. Por conta de... Eu exigia demais de mim, eu não tinha noção de limite. Eu queria reformar o mundo e não tinha noção do meu limite pessoal. E eu adoeci, Jéter. Adoeci, fiquei com síndrome do pânico, fiquei amedrontada, é uma coisa horrorosa, mas ninguém conhecia muito bem essa doença na época. E eu fui parar na mão de psicanalista, psiquiatra, neurologista, mas não deram conta. Aí a vantagem de eu ser uma pessoa humilde, ligada às classes trabalhadoras, é que eu dava bola para o que a empregada da casa falava. E quando ela me convidou para ir a um centro espírita, eu fui porque ela me parecia uma pessoa tão especial. Ela era simples, era humilde, eu gostava de conversar com ela. E ela tinha uma sabedoria, e ela me levou para o centro espírita. E foi lá que eu fui curada. Aí eu fiquei injuriada. Como é que a ciência, né, não me cura e estas coisas me curaram, né? Aí onde eu comecei a estudar, não, porque eu sou curiosa. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa, eu quero ver como é que é. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler demais. E eu passei alguns anos, inclusive, lendo muito, estudando muito. E foi um momento que eu tive para mim. Foi uns 7, 8 anos, Jéter, que eu saí fora da política, que eu voltei à minha vida profissional, porque eu tinha até o emprego eu tinha perdido. Eu voltei à minha vida profissional, mas o tempo que me restava eu gostava de estudar. Então, sábado à noite, pegar um Leon Denis e ficar saboreando aquilo. O livro que caiu na minha mão naquela época era Socialismo e Espiritismo. Eu devorei aquele... Não podia ser outro. Caiu tudo que precisava cair na minha mão. Inclusive esse aqui que eu quero recomendar, Espiritismo e Formação Política, do Paulo... Como é que é? Paulo Santos. Paulo Santos. Pois, tratem de ler esse livro, meus queridos alunos, porque é muito bom. Então eu fiquei muito doente. E fui pela dor, né? Eu sarei lá. E aí eu fui querer entender por que eu sarei.
e descobri por que eu sarei. Eu tive que estudar muito. Eu tive que estudar os chakras, eu tive que estudar a transcendência, eu tive que estudar o perispírito, e eu estudei bastante. E você submeteu o arcabouço do conhecimento espírita ao crivo de todo o seu conhecimento universitário? Sem dúvida, senão eu ia enlouquecer, Jéssica. Ou tinha coerência, o espiritismo, ou então eu ia enlouquecer, porque eu achei... Como é que é? Se o mundo é o mundo de Deus, é o mesmo mundo da ciência, inclusive das ciências sociais, não pode ter contradição entre o que diz a ciência e o que diz a doutrina espírita. Eu respeito todas as religiões, com certeza. Acho que cada qual está no seu instante espiritual e não mude, por favor. Cada um continua onde está, que tá bom. Mas eu não poderia ser outra coisa que não fosse espírita, porque eu sou de um racionalismo. Eu sou uma chata, eu dei tanto trabalho para meus professores de educação mediúnica. Por quê? Porque eu queria a coerência, eu queria a prova, eu queria saber como é que é. E como eu nunca peguei uma contradição em Kardec, em toda a codificação, nada que contradissesse aquilo que eu tinha aprendido no campo da política, da ciência, da filosofia, umas pinceladas da psicanálise também, tudo aquilo que eu já tinha estudado antes, olha... Eu sou uma pessoa que tem uma tranquilidade interior nesse ponto, que está tudo superado. Quer dizer, eu continuo estudando muito, porque o universo está aí para a gente conhecer. Mas eu garanto a quem está me vendo que não há nenhum problema entre a doutrina espírita e o que há de mais moderno, mais verdadeiro em termos de ciência. Bom, voltando lá ao puxão de orelha, porque, como você disse, a gente com certeza hoje... o programa é para todos, mas evidentemente a universidade o ambiente universitário é a grande incubadora das lideranças políticas. Exatamente. Todas. Né? Claro, surgem aquelas em todo canto, né, do país, mas evidentemente a gente tem visto aí boa parte das grandes lideranças desse país tem sido gestada aí no meio principalmente universitário. E você disse que a atitude de grandeza deve já começar por aí, nos pequenos movimentos políticos. Exatamente. Eu dou aula para meninas da pedagogia, dou aula para o pessoal de gestão pública, já dei para letras, geografia e tal. Você vai dizer, mas você está formando professorinhas. Eu estou formando professoras com cabeça de estadista, e eu não deixo por menos. Porque você vai lidar com a criancinha pequenininha, mas você já tem que ter aquela formação, uma cidadania, você tem que ter mentalidade de estadista, você tem que pensar grande. Eu quero que a mocidade pense grande, então da minha mão tem que sair gente consciente da sua responsabilidade. E eu pego no pé mesmo, eu digo, vocês estão aqui, a universidade estadual é gratuita e tem gente pagando imposto para você estar aqui. Então você tem responsabilidade, sim. Você vai ser professora, você vai ser mãe, você vai ser dona de casa. Mas tudo que você aprender aqui, você tem que reproduzir e ampliar na vida. E você vai sair daqui com mentalidade de estadista. Então aconteceu, por exemplo... que não só devolver, mas acrescentar em termos de contribuição. Você vai ter que contribuir. Porque é assim que tem que ser. Não é? Eu não posso falar em espiritismo dentro da sala de aula, eu não falo. Mas eu falo naquilo que é básico de todas as religiões, que é aquela grandeza espiritual, aquele amor ao próximo, aquilo que tem que acontecer, tem que acontecer. Nós temos que dar essa virada na história da humanidade no século XXI. E começa em todo lugar, inclusive lá no Fundão de Goiás, também tem lá. Agora, o que eu tô brava com os meninos é o seguinte, existe uma confusão na política, de direita, de esquerda, de centro, viu? Que é o seguinte, todo mundo acha que é bonito a esperteza. Não, porque o adversário é como se fosse o inimigo, quer dizer, não se tem o respeito pelo adversário, como se ele não pensasse. Quer dizer, nós rebaixamos a política. Quer ver o que aconteceu? Foi o seguinte, um menino que deveria ter posto desde o primeiro dia lá um edital, porque vai ter eleições para o DA, ele deixou no cantinho pequenininho a convocação. DA, para quem não está acostumado, é diretório acadêmico. Da faculdade. Mas, e a outra chapa veio se queixar para mim, porque eles vêm para mim, né? Professora, olha, ficamos sabendo de última hora que ia ter. Tá errado, minha gente. Isso não é esperteza, porque quem tem segurança, quem tem confiança naquilo que está fazendo, não tem medo de competir, de se colocar. Por que você vai numa atitude de esperteza
dificultar a vida do adversário. Não é por aí. As pessoas estão querendo hoje quem tem grandeza, quem não tem medo, quem não usa expedientes escusos, porque justamente a vida política é onde nós expomos a nossa reforma, a tão propalada reforma interior. É no ambiente político que nós estamos completamente expostos. É um grande treinamento. Eu moro numa cidade que foi fundada em função do espiritismo. Isso, Palmelo. Jeter é um treinamento e tanto, porque você tem que ser íntegro no armazém, ao contratar alguém, você tem que ser íntegro o tempo todo, um bom treinamento. E na política lá também, porque ao mesmo tempo que você está discutindo alguma coisa na Câmara Municipal, dali a pouco você se entra na corrente mediúnica com aquela pessoa. Então você tem que estar sempre zerado de inimizades, você tem que estar sempre sendo você na sua integridade, no melhor de você. Porque senão não dá certo a sua vida. Ivani, você tocou num aspecto muito interessante, que eu costumo dizer que o maior problema de um político espírita são os espíritas. Mas isso é do próximo bloco. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Nós estamos conversando com Ivani Maria de Lucas, ela é socióloga, professora da Universidade Estadual de Goiás e nós estamos enfocando o tema Espiritismo e Política. Chegamos no último bloco e eu só tenho aqui mais umas 200 perguntas para ela, né? Com certeza ela voltará aqui. Mas no bloco anterior você falou da questão da integridade e isso é ponto pacífico. Agora, muitas vezes o espírita, né, não entende a atuação daquele político, muitas vezes até boa parte deles vocacionado. Eu lembraria um Freitas Nobre, que não foi reeleito pelo público espírita. Um absurdo isso, né? Mas não vamos analisar esse fato que está lá no passado agora. Mas eu denoto o seguinte, diante deste
deste rigor, dessa integridade que se exige, muitas vezes as pessoas não percebem a necessidade de um convívio, de um fazer política que envolve muitas vezes conversar com gente que está com propostas absurdas e às vezes você precisa votar alguma coisa não tão muito boa do ponto de vista espírita para que depois ele vote naquilo que é muito bom do ponto de vista espírita. Quer dizer, aquela outra pessoa, porque um político espírita sozinho não vai fazer nada. Ele precisa de um quórum, de uma votação. O que você diria para os espíritas? Que tipo de tolerância ou de compreensão precisamos ter como fazer política no dia a dia? Bom, eu estou falando da integridade, parece que eu estou retomando o Rui Barbosa, não é? Parece uma coisa tão antiga, mas esse antigo que é novo, nós estamos carecendo, nós estamos sequiosos, nós estamos ávidos de ética, das mínimas coisas, nas mínimas coisas e quanto mais nas grandes coisas. Para a gente espírita ser político, a gente não precisa dizer que é espírita. A gente tem que ser tão especial que se alguém perguntar, a gente fala. Mas a gente não pode, em cima do espiritismo, fazer política. Certo. Isso é muito importante. Alguém vai dizer, bom, mas não tem a bancada evangélica? Para eles é assim, eles são muito bons também. Esse Marcelo Crivella é uma gracinha, é uma beleza de pessoa. É uma pessoa que pensa bem, fala bem, faz coisas muito boas e nós vamos votar junto contra o aborto, hein? Lembra? Lá no parlamento. Então, eu estou aqui para superar, como vocês podem ver também, essas barreiras dos limites. Eu estou falando de políticos que não são espíritas, são de outras religiões que até às vezes nos combatem, mas eu tenho a impressão que nós vamos chegar junto em muitas coisas, muitas coisas. Então, já estou tentando mostrar como é que se faz. Então a gente não precisa dizer que é espírita na televisão. Eu acho que não é por aí. O espírita, ele certamente tende para partidos que são mais voltados para os interesses das maiorias. O espírita, ele está acostumado a lidar com a carência, não é? Não só a carência espiritual, mas a carência material mesmo. Então a gente sensibiliza. E a gente nunca pode entrar num partido, por exemplo, que seja insensível às causas sociais. Vai dizer, mas nenhum partido é. Você lê o programa de todo partido, mas na prática tem diferença. Então nós certamente teremos que nos engajar em alguns partidos que têm esse primado das questões sociais, das questões das classes mais sofridas, não é? Até porque Jesus disse, não é, que a gente tem que estar lidando primordialmente com os sofredores. Então, nós, por outro lado, fora da casa espírita, podemos e devemos nos reunir, discutir princípios, discutir propostas, não é? Lá em Palmelo é interessantíssimo, porque antes da reunião política que nós fazemos lá, nós fazemos uma leitura do Evangelho. Que coisa mais linda que isso? Você já pensou tanto que não vem de cima para nós? Quanta inspiração! E depois a gente dá murro na mesa, a gente fala, não concordo, não, tá muito dinheiro, não pode. Tá. Depois a gente até discute com essa veemência, não é? Mas depois chegamos a uma conclusão, votamos e todo mundo encaminha. Mas é uma discussão em torno de um interesse maior. Exatamente, não é? Então, tá. Então, os espíritas podem se reunir à parte e dar suporte para tal pessoa que esteja se candidatando. Por que não? E nós temos a fazer, gente, porque o poder, como o nome está dizendo, ajuda muito. Você tem um orçamento de trilhões na mão, é muito importante para você fazer o bem, sabe? É muito importante para melhorar o transporte para as velhinhas. Aliás, o que você disse aqui nos bastidores, né, Ivani? Efetivamente, nós temos vamos dizer assim, uma mensagem do Cristo que pode fazer uma grande diferença. Evidente, a espiritualidade está nos inspirando sempre, mas respeita os nossos limites, o nosso crescimento, que se dá por etapa, por fase, por processo, e efetivamente criar as instituições, realizar as coisas, envolve isso que você falou, criar um orçamento, decidir aplicar primeiro nisso, segundo naquilo, tem que ter essa disposição para que a gente
consiga criar o bem comum. Né? Exatamente. Olha, meus irmãos espíritas e não espíritas que estão assistindo a gente, participando com a gente dessas reflexões. Em tempo de copo, isso é importante, hein? Refletir sobre isso. Supondo-se que Jesus esteja chegando, ele vai mudar tudo. Muita gente vai cair de joelho, muitos vão se arrepender, nós vamos dar glória, nós vamos festejar, nós vamos fazer um monte de coisa boa. Vamos supor que Jesus venha nos visitar e depois ele vai. Vai mudar tudo. Como ele mudou o calendário, mudou a nossa maneira de pensar. Até quem pensa que é ateu não é, porque vive na sociedade judaico-cristã. Então, Jesus é muito importante, ele é muito mais do que a gente imagina e sabe. Então, quando ele partisse, e nós todos comovidos, nós estamos contentes, nós vamos ter que chamar os sociólogos, os economistas, os administradores para distribuir para arrumar a sociedade. Já que estamos todos já convictos da vida espiritual, tem muito milionário que vai dar muito dinheiro para aplicar, para fazer cooperativa, para levantar escola, levantar hospital. Que lindo, vamos que vamos. Mas vai ter quem saiba fazer, não é? Sim. Vai ter que chamar quem sabe fazer. Então é a parte que nós encarnados temos que fazer. Então política é muito importante, gente. Uma política com grandeza, como eu estou falando, fazendo a diferença. Sim, sim, não, não. Fazendo as coisas como devem ser. Porque o mundo está carente de gente que faz a diferença. Volta a insistir. Não é, Gé? Agora, Ivani, como é que você hoje está... O que você espera, por exemplo? O que você acharia que seria interessante em termos de mocidade, já que você escolheu, inclusive, hoje aqui, está falando principalmente direto ao jovem, como é que você vê essa mocidade mais politizada? Como é que você vê a liderança da Casa Espírita? Que grandeza ela deve ter com esses anseios políticos da mocidade espírita? Como é que você vê essa discussão desse tema na Casa Espírita? Não uma política partidária, mas assim, incentivar a participação política. Essa deve ser uma atitude do dirigente? Como é que você vê isso? Bom, Jeter, a gente vê que o espírita, como em geral a população, preconceituosa em relação aos políticos, se não querem falar política, vão falar os estadistas. Vai? A palavra estadista tem já uma ética implícita. A gente tende a afastar o jovem. Não vai por aí não. Esse ambiente é ruim, a vibração é ruim. Ele não fala isso. Ruim, é. A vibração é ruim. Mas não pode o lírio entrar no charco e sair sem se contaminar? Mas não será que justamente nós temos que preparar os jovens para conduzir os grandes interesses das nações pela paz, pelo bem comum? Nós que temos esse tesouro de sabedoria com o Evangelho de Jesus, nós não temos que estar nós preparando o jovem? Claro que temos. Claro que temos. Que bom se o dirigente espírita sentar-se, vamos fazer um piquenique, sei lá o que, fora, fazer uma matinê com o jovem, para se aproximar do jovem, conversar, porque não há diálogo entre as gerações, nem dentro das casas, nem no centro espírita, quer dizer, fica aquela coisa assim. Então é preciso conversar. Todas essas coisas que dizem respeito a nós adultos, dizem respeito ao jovem. Está tudo tão tensionado, Jeta, que até as crianças, quando você fala com as crianças estão querendo saber direito como é que não é as coisas. As crianças hoje, elas te fazem questionamentos que você vai ter que aprofundar, assim, você vai ter que sentar no colo e aprofundar algumas coisas. O jovem, então, coitadinho, ele está tão preocupado com a sua carreira, com o seu estudo, mas ele está sequioso de esperança. É muito comum você ver, por que tem muito jovem que bebem? Como a juventude está bebendo, Jeter? Por quê? Porque falta isso, falta esse amor, esse encontro de gerações, da gente estar conversando, porque na verdade também o adulto, ele está carente de conversar, de passar sua experiência para o jovem. Nós estamos todos sequiosos de grandeza, de diálogo, de conversa, de voltar aos temas que são essenciais para todos nós. A criança, o jovem,
Por que tem muito idoso deprimido? Quando o idoso pode e deve passar, sentar, conversar, passar a sua experiência. Todo mundo quer acertar, todo mundo tem uma contribuição a dar. E nós precisamos resgatar esse espaço do diálogo. E por que não começar pelo centro espírita? Tá certo. Ivani, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação. E você estava falando, eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu voltar para esta vida, eu preciso ter a Ivani como minha professora. Ivani, muito obrigado pela aula, tá? Eu tenho certeza que o Nova Consciência se engrandeceu com a tua participação e você já está convocada para outras participações no projeto de comunicação da Fundação. Você tem obrigada. 10 segundos para suas despedidas. Bem, gente, é uma alegria poder falar sobre essas coisas tão essenciais. Para mim, vocês percebem que se a minha vida é o meu querer, é o meu ser. Mas por que ela não é política? Porque a vida teve outras histórias que até, se o Jeter deixar, eu lanço um livro. Se ele publicar, eu lanço. A vida teve para mim outros caminhos, mas eu não estou sendo uma cidadã na medida em que eu venho à televisão falar sobre o que é essencial, na medida que eu converso com meus alunos, na medida que minha casa vive cheia de alunos. Isso é uma alegria, Jeter. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte, e se eu puder colaborar mais ainda, eu farei. Tá, okay. Eu te agradeço mais uma vez e até o nosso próximo Nova Consciência. No programa de hoje eu trago para conversar com vocês uma das companheiras militantes do movimento espírita, das mais queridas. Ela tem uma história fabulosa como mulher, como espírita, como uma pessoa que atua na sociedade e dá gosto, né? Eu trago para conversar com vocês Marília de Castro, doutora Marília de Castro. A Marília, né, que carinhosamente vamos chamar a partir de agora, ela é assessora jurídica da USE, ela é colunista do Diário do Grande ABC, ela é assessora também da Rebraf, que é uma entidade ligada às entidades assistenciais filantrópicas, enfim, uma pessoa bastante atuante. E eu começo, né, trazendo aqui a Marília para conversar vários assuntos. Mas eu gostaria de focar prioritariamente, ou pelo menos no princípio, a questão do aborto. Marília, como é que está essa questão tão vital para a vida e que nós espíritas temos buscado uma atuação cada vez mais consciente e consistente na defesa da vida? Como é que está o panorama hoje no Congresso Nacional e como tem sido a sua atuação nesse aspecto, representando os espíritas através da USE principalmente? Hoje nós temos um momento gravíssimo, estamos atravessando um momento gravíssimo no nosso país, porque existe o substitutivo da Jandira Fegali, da deputada Jandira Fegali, que libera completamente o aborto no Brasil. Isso é gravíssimo porque a situação nós analisamos da seguinte forma: até o 9º mês da gravidez pode-se abortar.
A partir do momento das contrações do parto é que seria proibido. Essa é a proposta da Jandira Fegali. Quer dizer, é matar, né? Exatamente, é gravíssimo. Quer dizer, mata o filho no ventre materno, até o 9º mês pode, entendeu? Se não tem a contração, é possível o aborto no Brasil. Essa é a proposta da deputada Jandira Fegali. Mas eu acho até assim, um deboche com a inteligência da gente. Como é que é isso? Veja, hoje nós temos interesses comerciais muito de submundo, vamos dizer. O comércio dos órgãos é de grande interesse para diversas entidades. Marília, nesse aspecto você com certeza tem informações reservadas ou privilegiadas. A coisa está como a gente imagina mesmo, essa coisa do comércio de órgãos? Porque sim, se ouvem histórias que a gente fala, meu Deus, eu estou nesse mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E que os homens de bem precisam participar mais. Sim. Porque na medida que não se participa, quem coordena, quem legisla, quem realiza, são pessoas, às vezes, de não grandes princípios morais, né? E não podemos só dizer que a situação está grave porque existem essas pessoas que têm posições morais discutíveis. Há muita omissão, né, Jeter? Eu acho que aí também é a parte do Livro dos Espíritos, que coloca que muito existe devido à omissão dos homens de bem, que quando eles quiserem, eles assumirão a preponderância. Então, que é grave a situação do comércio de órgãos, que é grave a situação do lenocínio, que é grave a situação da escola brasileira, que é grave a corrupção, nós todos sabemos. O que podemos fazer e o que devemos fazer? Essa é a pergunta para nós, né, todos. Agora que essa proposta dessa deputada, que você não precisa repetir o nome, não. Eu estou achando o seguinte, uma total, quer dizer, perderam o pudor, porque antes é o seguinte, até tal período, porque até lá, porque hoje os exames, a aferição médica, o recurso dos equipamentos mostra uma vida. Existe toda uma psicologia em torno do feto hoje, quer dizer, existe todo um processo de verificação de uma vida ali. Mas antes os abortistas, né, de uma certa maneira, é o seguinte, até um determinado período. Quer dizer, perdeu o pudor, quer dizer, isso não... É isso que a gente pode... Agora, veja, nunca uma proposta indecente, que a gente poderia dizer, ela vem com os pressupostos que eles querem. Sempre existem pressupostos maravilhosos, até na lei, em diversas leis. Considerando, os considerandos são maravilhosos, mas a lei é um absurdo. Então veja o seguinte, qual é os considerandos? Por que essa proposta? Porque ela diz, ela e outras pessoas, porque ela simplesmente é que está assinando o substitutivo, ela foi relatora e fez o substitutivo. O que ela diz? Existem muitas mortes de mulheres, os considerandos, morte de mulheres, no aborto clandestino. Existe gravidez indesejada. Então, os considerandos, a mulher é dona do seu próprio corpo. Então, para algumas pessoas que não acreditam que exista alma, ou também que não exista vida, porque a vida, ela vai dizer, não existe vida no momento da concepção. Aí cada um vai justificar a vida no momento que quiser, contra a ciência, contra o direito. Na questão da mulher ser dona do seu próprio corpo, não justifica, porque nós cedemos o nosso corpo, nós emprestamos o nosso corpo para o outro ser, mas o ser tem vida a partir da concepção. Aliás, a esse respeito, Marília, nos parece que existe até já uma verificação científica de que o feto acaba desenvolvendo um sistema imunológico
para até defendê-lo de alguma situação que a própria mãe, indevidamente, distraidamente ou não, sei lá, ingira alguma coisa, enfim, existe já um consenso nesse sentido. Ou seja, é bem isso que você está falando, né? É uma questão de empréstimo, não é que é dela. Ali é um outro ser. Nós emprestamos para esse ser, é um ato de abnegação, é da natureza, né? As mulheres é que procriam, é da natureza. Agora, essa questão do aborto, ela é uma evolução, né, da mentalidade e do poder. Veja, a mulher hoje goza de muito prestígio social. Inclusive, com a Constituição de 88, ela tem os mesmos direitos que os homens. Os mesmos direitos e deveres. Muito bem, hoje, então, ela não é incapaz. Ela tem toda a capacidade da própria lei, a lei que outorga. Isso me lembra um pouco, porque a gente que é reencarnacionista, não podemos esquecer a história, né? Você veja que o direito de matar já existiu no passado. Os pais, por exemplo, no Império Romano, tinham o direito de matar o filho. Matar o filho, matar a esposa. O direito de matar foi mais ou menos até 380 depois de Cristo. Então, o filho que desobedecesse o pai teria como penalidade até a própria morte. Por que se outorgava esse direito ao pai? Porque o pai era o grande poder. Era um grande poder no lar. Aliás, ele não podia, não é só referente à primeira família, quer dizer, o filho, ele podia matar o neto também, porque era a grande autoridade. Com o tempo, isso passou a ser uma barbaridade. Com o tempo, as leis foram protegendo tanto a mulher como os filhos. Hoje nós temos até delegacia de mulher, não é isso? Sim. E por quê? Vamos dar mais força para o mais fraco. Então, nesse momento que a mulher se fortalece, existem algumas mulheres que não sabem usar o poder. Então, querem agora matar o seu próprio filho. Agora, esse assunto também, Jéter, a gente precisa verificar o seguinte: nós temos que ter dois pontos importantes. Não só a mulher que é culpada de abortar, nós temos que colocar também o pai. A figura do homem, ela é fundamental em relação ao filho, não é, Jéter? Sim. Agora, Marília, a vida não é protegida pela nossa Constituição? Veja aqui. Vamos aqui, olha aqui. O artigo 5º é claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, é norma constitucional e cláusula pétrea. Então, esse projeto é inconstitucional, porque aqui está claro, inviolabilidade, direito à vida. Quando começa a vida? A vida começa com a concepção. Então ela tem que ser protegida desde a concepção. Agora, quer dizer que se a gente cochilar, mesmo assim, a ação desses grupos pode fazer passar algo que é inconstitucional? Como é que é isso? Pode, porque, veja, não existe uma comissão, por exemplo, na própria Câmara, que vai verificar, olha, nem entra com isso, está rejeitado. Como é que é isso? Então vamos lá. Existe a Comissão de Constituição e Justiça. Né? O princípio, ela vai ter que analisar se está dentro das normas da Constituição ou não. Mas existem inúmeras leis no país que são inconstitucionais e que são objeto, hoje conhecida, da famosa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é distribuída no Supremo Tribunal Federal. Então existe uma lei, depois será analisada no Supremo Tribunal Federal se é constitucional ou inconstitucional. Quer dizer, ela é aprovada, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, é votada, Senado, Câmara e passa. Mas passa como? É votação, é cochilo, o que é? É votação, é pressão? É pressão, é cochilo, é ignorância da lei, é falta de conhecimento, isso tudo, isso existe no país. Né? Essa questão de leis inconstitucionais, a gente a todo tempo está vendo na imprensa, tal lei inconstitucional, foi analisado hoje na ação direta de inconstitucionalidade. Então, mas veja, se existe a pressão de pessoas que não valorizam a vida, precisa ter a pressão
daqueles que valorizam a vida. Tá certo. Então nós vamos falar um pouco mais dessa pressão logo após o nosso intervalo. Daqui a pouco eu volto com a doutora Marília de Castro. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona. Aqui é a casa de Deus. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Nós estamos conversando com a doutora Marília de Castro e ela é assessora jurídica da USE. É evidente que nós, espíritas, temos todo o interesse de saber como é que tem sido a movimentação dela e a vigilância dela, né? E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque a gente vem acompanhando. Ela é uma pessoa muito dedicada, principalmente à causa espírita, e é evidente que vai empregar toda a sua competência técnica, jurídica, né, para a defesa dos, vamos dizer assim, fundamentos da nossa doutrina, e um deles é o direito à vida. Mas, Marília, você falava aí que nós estamos, um dos considerandos aí a questão do direito da mulher, né? Ao seu próprio corpo. Ao seu próprio corpo. Então, veja, primeiro, como nós vimos, é que o ser que trazemos no útero é um ser independente, não só sob a ótica religiosa. No Espiritismo, por exemplo, é claro que na medida que há a concepção, o espírito é o dono daquele próprio corpo, né? Ele está integrado a ele um outro ser. Né? No direito também, porque na medida que o nascituro existe, ele tem direitos, e nós temos proteções não só na Constituição, como em tratados internacionais, do direito da pessoa desde o momento da concepção. Então a mulher, ela não é a dona daquele ser. Aquele ser é independente e deve ter todo o arsenal de direitos e garantias que ela mesma tem, né, que a própria mulher tem. Agora, o que nós verificamos nesse sentido é que um dos argumentos é que muitas mulheres morrem nesse aborto clandestino. É verdade, mas nós não sabemos o número. Esses dados que nos dão é só uma estimativa, porque não existe um controle desses abortos. E se nós deixarmos passar esse projeto, o que nós vamos ter?
vai haver muito mais morte de crianças, mas sem dúvida. Eu acho que esse pessoal tem que ser pressionado para dizer de onde é que você levantou esses números. Exato, porque eles não, são números nada aceitáveis, e muitos, até diversos médicos... Vamos descobrir os pontos aí de... Isso, aonde, né, onde que eles foram achar esse número. Veja, muitas dessas mortes ainda continuarão assim de mulher, porque veja, hoje, alguns abortos não são feitos porque é crime. Porque é crime. Que a gravidez indesejada não há dúvida. Isso, uma das causas é porque ainda não assumimos o sexo com uma certa responsabilidade. Não é isso? Sim. Há um descaso, há uma irresponsabilidade. Aliás, alguns não é só com o sexo, com a amizade mesmo. Hoje, essa questão do ficar, né, que a gente precisa questionar. Na nossa época, Jeter, quando jovens, o que nós tínhamos? Fica para ver. Nós tínhamos também uma grande vontade de ter amigos, não é isso? Certo. Tanto mulheres como homens, quer dizer, eram turmas, eram amigos. Então, a gente buscava, de uma certa forma, a fraternidade mesmo. Isso. E como era bom ter uma porção de amigos. Hoje, você vê uma moça com uma moça, pode ser um caso. Você vê um moço com um moço, pode ser um caso. Se é uma moça com um moço, é um caso. Então, não se tem a amizade maior, o que dá um certo vazio. Sim. Porque se toda pessoa que você convive, você tem que ter uma relação sexual, aí fica muito estranho todo o relacionamento. Então, nós precisaríamos questionar esse afeto. Se nós questionarmos esse afeto, se nós valorizarmos grandes princípios, grandes valores, muitos relacionamentos sexuais até não existirão, porque vê que não tem nada a ver. Simplesmente, às vezes é um amigo querido, né? Ou não se tem nada de relacionamento com essa pessoa, quer dizer, não vale a pena. Sexo faz bem. Sexo é divino, é divino. Aliás, a procriação é divino. Só existe por causa do sexo. Nós temos hoje, até hoje, né? Tem que ter um homem e uma mulher na história. Então é divino. E agora, dele com valorização. Surge a família, né? Surge o pai, a família. A mãe, os avós, os irmãos, Isso. os tios, os sobrinhos. Essa coisa maravilhosa, insubstituível que é a família. Sem dúvida. Mas sem é evidente dúvida. que isso só surge na medida, como você disse, de um uso cada vez mais equilibrado desse potencial criador, né? Exato, e a gente precisa valorizar isso, valorizar mesmo. Agora, umas dizem, inclusive o seguinte, considerando, que as mulheres mais pobres é que mais morrem. Nós tivemos, há muito tempo atrás, num debate com mulheres da periferia a respeito do aborto. E foi muito interessante a posição de uma delas que, de forma alguma, ela aceitaria o aborto no Brasil. Ela dizia o seguinte: olha, se eu não sou respeitada no SUS, nem quando vou dar à luz, imagina a mulher que vai para o SUS tirar um filho. E outra coisa ela diz. Belíssima observação. Belíssima observação. E veja o que ela diz também. Pobre não vai ter direito a ter filho. Porque na hora que ela engravidar, o agente de saúde ou no próprio local de atendimento vai falar: mas por que a senhora vai ter esse filho? Hoje é possível aborto, você não tem condição de ter filho. Vai tirar. Então, as pessoas mais simples não vão ter direito nem ter filho. O erro, minha gente, não é, lógico, a pessoa não tem condição de criar o filho. Nós temos que dar condição, aliás, também da Constituição, e a gente precisa ler lei, precisa ler a Constituição, porque aqui estão nossos direitos básicos. Por exemplo, artigo 3º da Constituição. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui não é retórica, isso é só uma lei, e que nós temos que ajudar a construir e fiscalizar. Então, veja, eu estou com uma sobrinha na Alemanha, ela é brasileira, casou com um alemão, está lá na Alemanha, vai ter filho, tem pensão. Depois que nasce, vai um agente de saúde na casa, mensalmente, para ver se os pais estão tomando conta bem da criança. Olha que interessante. Muito.
Agora, aqui nós deveríamos prestigiar a maternidade, aliás, também é norma da Constituição, veja aqui no artigo 6º, veja aqui, como direito social, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância. Então, o que nós temos é que fiscalizar aqueles que fazem a lei, aqueles que executam a lei, para que cheguem nos objetivos da Constituição. Marília, não lhe parece que nós espíritas devíamos dar um passo a mais nesse processo de conscientização? Isso não deveria fazer parte de uma, se não uma educação, mas uma informação básica de cidadania dentro dos centros espíritas? Como é que você vê isso? Eu vejo muito assim também, Jeter. Eu acredito que o centro espírita, nós tratamos da reforma moral, nós tratamos dessa transformação moral. Mas como pode, inclusive com fundamento no Livro dos Espíritos, se nós estamos dentro de uma sociedade, não analisarmos essa sociedade? Lógico que não está se dizendo aqui que o centro espírita se torne partidário de um partido ou outro. Não isso, né? Lógico que não. Mas nós temos que ajudar a pessoa a se libertar. Às vezes, o que a pessoa está no conflito naquele momento da reencarnação, até tem uma lei que o protege, né? Ao invés da gente falar, não, aceita, não, vai atrás dos seus direitos. Mesmo, e onde que vou? Por exemplo, há pouco tempo, uma ação civil pública, os pais, e nós temos que o direito constitucional de ter creche para as crianças de 0 a 6 anos, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública exigindo a creche para determinadas pessoas de um bairro. E o Superior Tribunal de Justiça definiu que precisa mesmo ter a creche para aqueles filhos daqueles pais. Então, veja, nós não ficamos lá, não, se conforme. Não se conforme não. Tem direito, vai atrás do seu direito. Na medida que essa criança tem os seus direitos assegurados, na medida que essa família tem os seus direitos respeitados, nós teremos cidadãos mais serenos, que vão buscar ajudar o outro, multiplicação do bem. Na medida que a gente está doente, a gente não ajuda o outro. Ajuda, se a gente está lá caidaço, né, com 1000 problemas, com muita dor, a gente não ajuda. Mas quando a gente está saudável, a gente tem prazer em ajudar, não é assim? Então, se nós já temos direitos que podemos lutar por eles e que eles sejam respeitados, essa pessoa terá a saúde cidadã. Não é isso? Sim. E ele será um multiplicador do bem. Até vai falar, olha, você está com isso? Vai na justiça, dá certo. Ingresse com uma ação civil pública, olha que beleza. Né? Cobre aquele que você elegeu, né? Busque uma lei, faça uma lei. Então, são pessoas que dão soluções. Eu dou um exemplo assim. Às vezes o centro espírita está com de chuva, né? Com furo no teto lá. E aí o que acontece? As pessoas, ai, meu Deus, está com esse furo no teto, a chuva está caindo, o que fazemos? Aí um tem uma grande iniciativa, vou colocar um balde. Aí coloca o balde. Aí a turma fala, olha, se coloca o balde, essa água aí deve ter muita luz, tal, e começa a utilizar aquela água. Aí outro fala, mas esse balde já está feio. E aí eles fazem um concurso de qual balde mais bonito. E fazem lá, as mulheres fazem rendas e tal, e a goteira continua. O furo continua. Aí o que acontece? Um dia, um chega e conserta. As pessoas falam,
Não devia. Quantas pessoas estavam envolvidas ali no problema? Não, com certos problemas. Essas pessoas vão continuar fazendo festas, vão continuar fazendo rendas, vão continuar estando junto, tendo trabalho coletivo, sem precisar prestigiar o equívoco, o erro. Né? Nós temos ali a saúde, né, cidadã. Bom, eu continuo chutando o balde daqui a pouco com a Marília, logo após o intervalo. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora, um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, coleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Eu estou conversando com Marília de Castro, assessora jurídica da USE. Estivemos conversando até agora sobre o aborto, mas a gente percebe, e ela tem colocado isso ao longo de toda a sua vida, né? Ela, muito cedo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre alguma intimidade dela, né? Família, essas coisas. Porque tem uma história, isso tem um começo, né? Ela vem de uma paternidade, principalmente, bastante atuante. Mas, Marília, o que nós vimos aí, então, é que, mais do que nunca, nós espíritas precisamos nos conscientizarmos da necessidade da atuação política. Lembrando sempre que não fazer nada já é uma atitude política e a pior possível. Não é isso? Como é que você vê? Os espíritas estão tímidos? Como é que você vê? Tem gente que fala assim, olha, política no centro espírita nem pensar. É evidente que, como você já disse aqui no bloco anterior, nada de levar partido político lá para dentro. Porque as pessoas, nós prezamos a liberdade e dentre um dos momentos desta liberdade é a livre escolha da linha política, da linha filosófica, idealística, sei lá. Mas a política é indispensável, nós precisamos dela, viver é um ato político. Por conta disso,
desse pensamento, da questão que talvez a gente tenha uma consciência até maior, mais profunda, das consequências da lei, né? Por que você, a seu ver, o que está na raiz dessa timidez espírita em relação à atuação política? Essa mentalidade, não só de alguns espíritas, como de muitos brasileiros, como também de muitas pessoas da humanidade, a gente que é reencarnacionista sabe que é uma educação de milênios. Continuada. É continuada da não participação. A participação é só para alguns escolhidos. Isso, né? Os nobres participavam, os que pertenciam aos clérigos, não é isso? E hoje nós vemos que não é bem assim. A democracia, a humanidade evoluiu muito. Houve aí a Constituição desde 1215, depois Revolução Francesa, nós temos tratados internacionais, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, nós vemos que cada vez mais um maior número de pessoas participam e dá resultado. A timidez, nós precisamos questionar essa timidez, porque alguns acham aí que é mais grave que isso é qualidade. Que ficar omisso é qualidade. Quando uma pessoa acha que isso é qualidade, aí está muito doente. Muito doente. Como acha, não, nós temos que ter resignação, resignação, resignação. E aí a gente vive chorando, a vida fica muito triste. Tem aquela oração da serenidade que eu gosto muito. Senhor, me dê coragem para mudar o que eu posso mudar. Serenidade para entender o que eu não posso mudar. E acima de tudo. E sabedoria para saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Por exemplo, se eu semeio uma planta, se eu coloco uma árvore, planto uma árvore, não adianta eu ficar gritando atrás, ali na hora, no ato, nasça, nasça, que eu quero ter seu fruto, eu quero... Não, esse não dá para mudar. Só se fizer lá no laboratório, depois, com muita pesquisa, não, mas que nem pode com ser. Biotecnologia dá. Não, isso nem você estufa, já é. Isso, olha lá, você já sabe mais do que eu. Olha, eu ainda penso que um dia pode ser, mas olha, hoje não, né, gente? Não mesmo. Agora, sem estudo, sem dúvida, se você plantar, vai demorar. Dá até uma ligeira otimizada. Dá, mas não muita. Então, nós temos que ter paciência. Agora, existem outras coisas que a gente pode mudar. Eu posso plantar, por exemplo, ali está o campo, não tem nenhuma plantação, mas eu posso plantar. Mesmo que eu não colha os frutos, mas eu posso plantar. Então a gente tem que ter a sabedoria dessa mudança. Vamos lá no nosso meio espírita ainda, um dos que a gente escuta muito, por exemplo, e tem a ver com esse tema do aborto inicial que você teve como base do nossa entrevista, a igualdade entre o homem e a mulher. Veja, na nossa doutrina é claro a essa igualdade. Por quê? Qual o fundamento principal? É que na reencarnação, às vezes a gente nasce homem e às vezes a gente nasce mulher. É o fundamento. Mas a gente escuta, dentro ainda da doutrina espírita, mesmo tendo uma doutrina maravilhosa, libertadora como essa, assim, o homem e a mulher são iguais, mas aí atrás do mar vem tudo. Vem tudo! E não pode mesmo. E aí não, a mulher tem que ficar dentro do lar, o homem fora do lar. Não, então, mas lá não está dizendo isso, Maria. Não, lógico que não. A doutrina não fala isso. Alguns espíritas falam isso. Tá. Não, lógico, sem dúvida. A nossa doutrina é claríssima. Porque ou nós nascemos homem ou mulher. Aliás, nesse final dessa novela, que eu não assisti, mas da Alma Gêmea, que tem algumas questões doutrinárias, mas ali não é uma obra doutrinária, quer dizer, ela é obra aberta. Doutrinária. Ela é uma obra aberta. Mas no final, que eu assisti o último capítulo, que falaram, assista, porque bem no horário que eu trabalho, eu nunca posso assistir, mas no sábado houve a reprise. E no último capítulo, foi linda aquela cena, que os dois, após o desencarne, é mostrado
as outras encarnações deles. E ali, às vezes, um é homem, outra mulher, os dois são homens, os dois são mulheres. Não é lindo aquilo? Aquela cena. Isso deve ter mexido com a cuca de muita gente. Isso, né? Valeu, minha gente. Você imagina, quem desencarnou e não conhece a doutrina espírita, pelo menos vai lembrar dessa última cena. Falou, olha, eu vi isso é possível. A arte tem essa função, né? Amplia o limite do possível. É verdade, né? É verdade. Então, essa questão da igualdade, por exemplo, entre homem e mulher na doutrina, ela tem que ser questionada. Aliás, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um momento que fala que os Espíritos perguntarão, quando nós desencarnarmos, o que fizeste com o filho que eu te dei? Eu acho que muito pai, nesse momento, vai falar, espera um pouco aí, que eu vou chamar minha esposa, ela vai me falar o que eu fiz, o que fizeram. Porque não fez nada. Então, o estar com os filhos, os homens precisam conversar mais com os filhos e desenvolver mais essa parte afetiva que, aliás, os homens amam iguais às mulheres. Eles não expressam o amor devido à cultura aqui no Brasil, etc., em outros lugares também. A coisa do machismo, que está se diluindo, né? Tá se diluindo. Hoje tem homens maravilhosos que a gente vê e que lutam pelo amor. Aliás, houve na história da humanidade essa luta da mulher ter o direito de dizer o que pensa. Isso é uma luta. O feminismo, entre coisas boas e ruins, essa foi fundamental e positiva. A mulher pode dizer o que pensa, né? Então foi a libertação intelectual das mulheres. Ela pensava do mesmo jeito, ela, se estudasse, aprendia da mesma forma, mas ela não podia expressar. Uma mulher, no passado, tinha que ficar quieta. Não podia expressar. Hoje, a gente já sente essa necessidade dos homens, né? E hoje, muitos estão lutando para a emancipação afetiva do homem. Quer dizer, o homem expressar o seu amor. E quando a mulher expressa a inteligência e o amor, e o homem expressa a inteligência do amor, essa humanidade vai ficar maravilhosa, não é isso? Ela é maravilhosa. Aliás, o livro dos... O médium também... Não, no Evangelho também diz o seguinte, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Olha, não disse... Amai-vos mulheres, instruí-vos homens, os dois, nós temos que fazer, é de tudo, né? Essa é a nossa libertação. O pessoal aí meio machista, preocupado, pode ficar tranquilo, né, Marília? Esse pessoal que quer muito essa coisa do poder, né? Tem essa chance, né? Porque vocês estão em ascensão, né? Isso. É uma das mega tendências aí, né? Cada vez mais a ascensão das mulheres. Vai poder voltar entre elas, né? E se não tiver muito jeito, né, com lavagem, tem tudo, tá cheio de máquina hoje. Hoje não, já passou essa época, né? Pelo menos com um grande número de pessoas, hoje tem a máquina que nos ajuda a gente está aqui, né, falando dessa coisa maravilhosa que é essa libertação mesmo da mulher, que contribuiu muito para a própria sensibilidade do homem, e ele começa agora a aprender com ela também, uma coisa maravilhosa, essa coisa do expressar-se a sensibilidade. A gente está a 1 minuto aí do nosso intervalo, Marília. A gente gostaria aqui de ressaltar, e um comentário breve seu, dessas belíssimas, essas sim são belíssimas mulheres, algumas delas que lá no Oriente, enfrentando toda aquela rigidez, têm conseguido, vamos dizer assim, criar rachaduras nesse universo tão opressor das mulheres lá no Oriente. Como é que você tem visto isso? É maravilhoso ver o crescimento humano. Em diversos pontos da humanidade, inclusive ali no Oriente, existe essa escravidão ainda da mulher. E são mulheres muito corajosas e o que estão enfrentando merece a nossa grande admiração, assim como aqui no Brasil existem mulheres que enfrentam muito ainda esse preconceito, só que camuflado, e a violência doméstica. E as mulheres corajosamente hoje denunciam a violência e buscam, ao contrário daquelas que querem matar seus filhos, com todas as suas forças defender os seus filhos da violência doméstica. Eu volto para mais um tempo com a Marília de Castro. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz.
Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Essa obra da Casas André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona. Aqui é a casa de Deus. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. Estamos voltando com Marília de Castro. E Marília, eu estou vendo aqui, estou só lhe admirando, viu? Porque a gente sabe que você, como disse no bloco anterior, você vem de uma família de 11 irmãos, né? O papai foi um espírita atuante, militante, né? Trabalhou pelo movimento espírita e trabalhou pela cidadania, foi um deputado estadual. Essa sua... e você também se envolveu com a arte, você já disse aqui nos bastidores para nós que esse foi uma das encruzilhadas da sua vida, optar entre a arte e a própria necessidade da atuação profissional, até porque a arte hoje, né, hoje ainda talvez não seja um caminho tão seguro, né, e a gente tem muitos projetos e precisa de um mínimo, né, de segurança. Mas sabe o que eu estou vendo? Você faz o direito com muita arte, viu? Estou gostando, né? Eu acho que você em casa já percebeu isso também. Como é que foi essa influência do Eurípides de Castro, seu pai, na sua vida? Meu pai é uma pessoa marcante na minha vida. Daqui a pouco eu falo do meu pai, às vezes eu entro na emoção direta. Meu pai foi uma pessoa marcante na minha vida. Ele é espírita, né, convicto, tinha muito essa visão social. Sim. E nós em casa discutimos muito sobre o assunto, debatimos muito. É muito responsável. Você e ele... Mas todos, na verdade, todos, né? Porque todos. Eu conheço, acho que quase todos os seus irmãos, isso. Todos têm essa consciência. Tem, meu pai com 11 filhos, e mesmo assim ele tinha tempo de conversar. E nós tínhamos o final da noite, assim, era um café da tarde, que ele chegava e contava
o que aconteceu no trabalho e nos ouvia, democraticamente. Mas meu pai, ele desencarnou muito cedo, com 54 anos, e eu tinha 23 anos naquela época, e tive que assumir a vida, e como ele era advogado, eu também advogada, então nós tínhamos também essa afinidade, quer dizer, na profissão, na visão social e no espiritismo. E no Crescer e Multiplicar-vos também. Meu pai teve 11 filhos, né? E depois eu segui também o caminho e tive 5. Metade aí, um pouquinho menos que a metade. Mas eu acredito muito na vida e graças a Deus nós podemos trabalhar na família, dentro da família, no espiritismo e profissionalmente, né? Você, em algum momento, né, essa coisa, o seu pai, como você mesmo disse, é uma pessoa muito atuante, né? Então, até uma referência para os espíritas. Não vou dizer que ele era famoso como são os artistas hoje, mas como é que é essa coisa, né? A gente vê muito isso em família de famoso, né? O filho, né, em relação à atuação do pai, por exemplo. E eu tenho, por exemplo, amigos que às vezes se cobram, falam, puxa, meu pai, Jeter, teve uma atuação intensa no movimento espírita, foi responsável por isso, ajudou naquilo, eu não estou fazendo nada. Você, em algum momento, como é que é isso? Você tem ele como referência, você fala assim, poxa, minha atuação na USE, ainda preciso fazer mais. Você faz algum tipo de paralelo? Como é que é? Eu não costumo fazer não, eu segui, eu sempre estive muito ligada a meu pai, mesmo na USE, eu frequentei desde o movimento de mocidade espírita, então sempre fui muito atuante. O que eu acredito que foi muito positivo na educação que meu pai passou e que eu passo também para os meus filhos, casei com o Clodoaldo, que é espírita, atuante também, então tem uma visão de mundo... Vocês se conheceram em mocidade, sem nenhum interesse, né? Mas, aliás, nós fomos amigos durante muito tempo mesmo, e depois nos tornamos marido e mulher. Ele é uma pessoa fantástica e tem uma visão de mundo também, que somos muito afinados. Então, o que meu pai passou é que a gente devia estar dentro do movimento espírita. Então, mesmo ele sendo líder, porque alguns líderes do movimento espírita não colocam o filho no centro espírita, na mocidade espírita, né? O meu pai não, nós todos integramos mocidade espírita, depois o movimento de unificação. E meus filhos também, isso eu falo para eles da importância deles estarem no centro espírita, no movimento jovens, porque eles são todos jovens ainda, e eu acredito que a atuação dentro do movimento espírita também é importante para o alimento do espírito. Nós temos que ter uma militância dentro do movimento espírita e também na sociedade, levando os valores que a gente aprende de honestidade, de responsabilidade, de respeito ao próximo, também no mundo aí fora. Mas o mundo aí fora também nos ajuda muito na visão dentro do movimento espírita, porque nós não podemos dizer que nós somos a elite, não. Existem pessoas de muita profundidade humana em todas as religiões e em todos os locais. Então a gente precisa estar afinado com esses espíritos consequentes, responsáveis, com muito amor no coração e com muita atuação social, né? Já que você citou o Clodoaldo, que realmente é uma pessoa magnífica, a gente também gosta muito, tivemos oportunidades, várias até, de estarmos juntos em atividades doutrinárias, ou do movimento espírita, melhor dizendo. O Clodoaldo, inclusive, estamos sabendo, até deu uma certa assessoria à própria FEB, Federação Espírita Brasileira, relativamente à representação dos espíritas no Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Isso mesmo. Como é que está essa nossa representação? Fala um pouquinho para o nosso telespectador da importância de estarmos presentes num conselho desse e que isso sirva de inspiração para espíritas que integrem os conselhos aí que surgem desde o nível municipal, não é isso? Isso. Pela Constituição de 88, nós hoje temos diversos conselhos de cidadania. Então, Conselho do Idoso,
Criança e Adolescente, de Assistência Social, e o Conselho Nacional, e outros, né, da Mulher, e outros. O Conselho Nacional de Assistência Social é que vai votar, vai encaminhar as políticas públicas de assistência social. Os espíritas precisam estar integrados nesse movimento. E o Clodoaldo representa a Federação Espírita Brasileira nessa eleição de conselho, no Fórum de Assistência Social, porque hoje a assistência social, inclusive com base na própria Constituição Federal, terá uma trajetória diferente da que até agora nós tínhamos. Porque antes a assistência social era um pouco ajudar ao próximo. Hoje é política pública. Então o Estado tem obrigação, uma delas, por exemplo, o salário mínimo para o deficiente, para o portador de deficiência, o salário mínimo para o idoso, isso é assistência social. Eu sei, mas existe dá a impressão para a gente que a orientação política do atual governo, que tem uma linha esquerdista, muitas vezes de ponto de vista radical, muitas vezes parece que eles estão querendo alijar. Isso, veja. É uma coisa que a gente precisa estar esperto nessa história aí. Veja, o que nós precisamos estar atentos todo o poder emana do povo. Falando isso, parece que todo o poder emana do povo. O povo é soberano no país. Nós precisamos ter isso e não achar que isso é entrar em política partidária. Não, isso é lei, é lei. Se o poder emana do povo, o povo precisa estar atento e cobrar. Veja como você está bem alertando, não só esse governo, como outros também, exigem demais das associações. Então colocam inúmeras normas e cobram, por exemplo, na assistência social, o que eles não fazem. Para que não consigam cumprir. Não, cumprir, não é? Ou seja, estão tirando a gente Exatamente, tira essas pessoas. O homem de bem que faz aquela atividade assistencial numa luta danada, porque tem que trabalhar e ainda faz aquele... E com seriedade aquele assistente social, mas tem tanta lei, tanta norma, ele fica perdido. Aí o que ele fala? Eu não vou mais participar da associação, da fundação, não vou mais participar. Isso é gravíssimo. Porque a sociedade precisa ser o governo, seja ele qual for, precisa ser fiscalizado pelas associações. Se o governo implica demais, o que ele está tirando? O poder de fiscalização da associação, porque ela fica acuada. Eu preciso seguir essa norma, e aliás, um cipoal de normas. Aliás, você teve uma vitória aí, você foi uma das que mais batalhou, uma verdadeira vitória. Comenta isso para o nosso telespectador. Isso foi, veja, o Código Civil, que foi lei de 2002, que começou a entrar em vigor em 2003, tinha normas ali, dispositivos, contra a liberdade de associação no país. Então nós começamos, na USE, debater o assunto, mostramos que transgredia a norma da Constituição. Inclusive, a Constituição de 88 é a primeira que fala direito à plena liberdade de associação, plena. Mas o Código Civil veio e amesquinhou essa liberdade. Então nós começamos a debater na USE que nós deveríamos ter uma ação coletiva contra esses dispositivos do Código Civil. E começamos mesmo. Fomos então convidados pela Rebraf, pelo diretor jurídico da Rebraf, o Adilson Pereira, e que nos levou para defender a tese. Levamos a tese para a Rebraf, foi acolhida e começamos um trabalho em Brasília, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, fizemos uma defesa numa ação direta de inconstitucionalidade, demonstrando que, da forma que nós tínhamos o Código Civil, nós teríamos contratos padrões e nós estávamos amordaçando as associações. Aliás, esse governo tenta amordaçar um monte de coisa. Então nós temos que, nós, sociedade civil, nós temos que saber que nós temos que colaborar e fiscalizar, porque eles que têm o imposto, eles que têm os tributos, não é isso? Eles que têm que fazer certas ações. E não exigir da sociedade, que já pagamos os tributos, a obrigação
que eles devem fazer. Então essa ação foi vitoriosa do Código Civil, mudamos as normas do Código Civil. No início, as pessoas falavam, não, vamos, lei tem que ser obedecida, outros falavam assim, não, vamos, isso não vai dar em nada. No final deu em tudo, conseguimos mudar tudo e mesmo com a defesa no Supremo Tribunal Federal, que nessa época eu fiz a sustentação oral, e dentro do Congresso, tanto na Câmara como no Senado. E foi um sucesso. Marília, muito obrigado. Você está aqui no programa. Você com certeza voltará outras vezes. Muito obrigado pela tua presença, tá? E até o nosso próximo programa.